Oi, pessoal! Olá, Oi, Oi, oi. Oi, oi, oi! Então, sejam todos bem-vindos. Estamos gravando aqui, iniciando mais um bate-papo Enneagrama. Nessa série, a gente está falando sobre os caminhos de transformação, os caminhos de crescimento, né? Como é que a gente se desenvolve a partir do Eneatipo. Tem uma pergunta que nos norteia, que é: eu descobri meu Eneatipo e agora o que eu faço? E o vídeo de hoje é sobre o Eneatipo 6. Então, para quem tem interesse, retomando, né? A gente já gravou uma série inteira falando de cada um dos enetipos, as características, já gravamos vídeos sobre todos os instintos, e agora essa série de vídeos focado não tanto em explicar como é que funciona e né, o perfil, mas sim como é que ele se desenvolve. E a gente traz aqui observações, percepções, estudos, experiências, sempre num formato de bate-papo, né? E então a gente vai gravando, falando e ao mesmo tempo aprendendo também, né, um com os outros aqui, Uhum, que é para uhum, nós com também certeza. é uma troca de experiência, né? Somos todos é, profissionais dessa área de enneagrama e também temos as nossas próprias vivências, né, com a ferramenta, então a ideia desse bate-papo é que seja uma mistura de tudo isso. perfeito. Então, o que a gente pode trazer, assim, sobre, a partir das nossas percepções, o que vocês entendem como principal desafio no caminho de crescimento do tipo 6? Bom, Parar de talvez ter o. medo? Hã? Bom, o que me vem, né? Acho que é interessante a gente falar que, como um tipo central do triângulo, né, que tem uma dinâmica um pouco diferente dos outros, né? Perfeito. Que a principal questão é justamente a dissociação do próprio centro de inteligência. E que o caminho começa por estabilizar aquele centro que está dissociado. Boa. E no 6, eu observo que é uma coisa meio doida, né? Porque assim, a gente fala de como que está dissociada a mente, né? Porque na Uhum, maioria das pessoas já tem um equívoco de pensar que o pensamento é mente. E aí, de uhum, repente, você que tá, né, quem atende, né? Eu tô pensando aqui em clientes, né? E o quanto é surreal a quantidade, a enxurrada de pensamentos que um tipo 6 é acometido. E o quanto a mente fica ausente, de não conseguir se focar em nada, principalmente no que precisa ser feito. Tamanho a enxurrada de pensamentos que é tomado. Inclusive, existe um mecanismo que eu observo assim. Existe um pensamento que é aquele que me traz mais angústia e medo, né? Um pensamento catastrófico. Eu não olho para esse pensamento, aí eu começo a tentar encobrir esse pensamento com outros pensamentos, com outras informações. Aí eu vou para as redes sociais, eu vou para as informações, eu vou para onde tiver que ir. Aí encho de mais informações e daí eu perco completamente o o foco, a presente. mente fica realmente assim ausente, né? É só tomado de muitos pensamentos. Então, acho que a primeira coisa que me vem é conseguir neutralizar, né? Não neutralizar, mas estabilizar o próprio centro mental para começar a abrir espaço para o que vem a seguir, né? E aí a gente pode Perfeito. trazer aqui, né, formas de fazer isso, mas é muito importante observar. Inclusive, a própria observação é um pouco difícil, porque está tão Sim. tomado de pensamento que quase não sobra espaço para a mente observadora, assim, para ler o que está acontecendo internamente. E Então, daí, uma acho coisa que que essa palavra que tu pode, trouxe... Opa, deu um barulhinho aqui. Essa pode falar. palavra que tu trouxe de dissociação e projeção, né? Que é outro mecanismo de defesa também do 6, né? Que é isso, né? Tô tão dissociado ali daquilo que de fato está acontecendo dentro de mim e começo a projetar que o ambiente está realmente fazendo aquilo que está acontecendo no ambiente, nas pessoas, aquilo que eu não estou conseguindo identificar dentro de mim, né? Que está rolando aqui dentro, que está pegando aqui Isso, eu dentro. Sim. observo que começa a surgir a insegurança, né? Eu estou inseguro com alguma coisa, eu não estou, né? Às vezes eu percebo no trabalho, um exemplo, a pessoa está insegura, ela não está sabendo fazer, ela não toma conhecimento disso, que ela está insegura, daí ela começa a procurar apoio, né? Que é uma dinâmica do 6.
Aí ela começa a testar o apoio de fora. E aí ela começa a projetar esse medo. E às vezes a forma de testar esse apoio nem sempre é da melhor forma. E daí parece que esse apoio começa a perseguir essa pessoa, né? Ela daí começa a entrar nas dinâmicas de perseguição, assim, né? De sentir que onde, na verdade, deveria ter apoio, vem mecanismos de perseguição. Mas são os próprios medos da pessoa projetados fora que retornam, né? Perfeito. Então, o que a gente está falando aqui é identificar, né? Conseguir identificar o que está por trás desse medo. Na verdade, muitas vezes o medo mesmo, né? Que tá não só planejando, tô lá, ou eu tô achando que aquela pessoa não é boa, ou enfim. Mas o que está por trás disso? Que é esse medo. Acho que foi bem legal essa colocação, Rê, porque tá dissociada mesmo ali dessa mente, do que está acontecendo agora, da presença, né, e da mente. E acho que vocês falaram, acho que a importância, como mostra então a importância de ir para o corpo, que é para o movimento lá do 9, né, mas de uma maneira sadia, não na preguiça, ou ficar se escondendo lá, de não aparecer, mas na importância de ir para o corpo. E eu acho que para o corpo consciente, porque eu já vi clientes que falam que estão lá se exercitando, mas a mente continua. A mente continua. Então, não está reparando o que está acontecendo, né? Tem um paciente que eu falo, quando você for andar, olha as árvores, olha a flor. Porque depois ele tocou que ele falou, nossa, eu não fazia isso. Eu não fazia, eu não reparava. Porque eu estou lá planejando quando eu voltar, o horário que eu tenho que voltar, o que eu vou ter que fazer. A importância de estar em presença consciente, né? Então, talvez, assim, me ocorreu agora também, né, quando eu gosto do formato da Beatriz Chestnut, né, como ela fala que a gente trabalha com o Enneagrama com 3 pilares, autoobservação, depois eu começo a me auto-questionar por que eu faço isso que eu faço, mas primeiro eu preciso poder observar, né, e depois o autodesenvolvimento. E parece que para os 6, assim, pelo que a gente estava dizendo aqui, esse pilar da autoobservação para todos eles é fundamental, mas ainda assim mais especial, né? Essa capacidade de observar o que está acontecendo com os meus pensamentos, né? Por onde andam os meus pensamentos e as minhas emoções. Né? Eu acho que na prática, assim, eu tenho trabalhado com 6. Primeiro, o 6, ele não reconhece Cortou um pouquinho, Fê, se puder repetir. Ele não reconhece o medo, então muitas vezes o que vai acontecer? Felipe. Em cima de pensamento, não estou me ouvindo? Agora voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Uhum. Tá travando, né? E agora travou. Peraí, então. Travou. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vai ajustando aí, que eu acho que daí a gente volta ali na fala. Mas eu achei bem legal isso, Rê, que tu colocou, de realmente todos os tipos que estão no triângulo precisam fazer esse resgate, né? Da própria tríade. E para os mentais também, de forma geral, esse trabalho com a mente, né? Com a observação. É importante, acho que, assim, perceber isso, né? E é isso que é a riqueza do Enneagrama, porque senão cai nisso que a Marta falou. Se você só for simplesmente disser para alguém, você está muito ansioso, com muito pensamento, vai fazer uma prática corporal, a pessoa vai fazer a prática e vai continuar sem mente lá. Exatamente. Né? Vai continuar pensando em outras coisas, daí não vai adiantar. Então, primeiro precisa resgatar esse centro que está dissociado para daí mudar o como vai fazer as coisas, né? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Voltei? Voltou. Então, acho que era mais ou menos isso que eu ia falar, que é a questão da dificuldade do 6 reconhecer o medo, né? Ou reconhecer a ansiedade. Então, ele não entende que o que ele sente é a ansiedade. E aí é aquela questão da projeção, que a gente já falou. Então, na prática do dia a dia, até o 6, ele é um pouco mais difícil de se reconhecer como 6. Né? Acho que vocês, na experiência do Enneagrama, ele demora, ele acha que ele é outros tipos. Porque ele duvida, né? Ele vai duvidando muito, questionando se é Exatamente. isso. Então, ele vai esperar todos os tipos até ele ver que ele é um 6, às vezes vai alguns anos se achando outro tipo, né?
Então, o que acontece? Uma das questões do 6 que eu vejo que é muito marcante é ele não reconhecer a própria ansiedade, não reconhecer o próprio medo. Então, o nosso trabalho de ajudar ele a entender aonde ele tem medo. Porque muitas vezes você vai falar, você tem medo disso? Ele vai falar, não, não tenho. Mas você fica ansioso? Não, não fico. Né? Então, às vezes a gente vai ter alguns 6 contrafóbicos até mesmo, que o que ele vai fazer? Ele vai se jogar em cima do medo dele, ele vai ser o primeiro a fazer, ele vai ser o primeiro a desbravar aquela área, porque é o medo dele. Então, muitas vezes o que eu acho legal de fazer é pedir para o 6 anotar esses pensamentos dele. Né? Então, porque, igual a Ri falou, eu fico viajando nesses pensamentos e vem pensamento em cima de pensamento e eu não observo que eu estou tentando fugir de um pensamento que me causa medo, estou tentando fugir de uma situação que me causa medo. Então, a dificuldade de vocês reconhecer que ele tem essa ansiedade, reconhecer que ele tem esse medo, se ele puder, para mim funciona bastante com quem eu já trabalhei, ir conversando e anotar. A pessoa fala assim, o que aconteceu durante o dia que você ficou nervoso, ou que você brigou com alguém, ou que você... Tenta só achar o motivo. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Uma cliente minha, ela não gostava de fazer hora extra. E ela brigava por fazer hora extra. Aí, qual que era o real motivo dela não gostar de fazer hora extra? Ela tinha medo de ficar trancada dentro da loja, todo mundo ir embora e deixar ela. Entendeu? Só que irracionalmente ela brigava com todo mundo, ela falava que ela não ia fazer hora extra, ela fazia um monte de coisa para não fazer hora extra. E, na verdade, o grande medo dela era essa situação dela ficar trancada dentro da loja. Né? E o aí, sozinho, racionalmente... né? Para os 6 tem muito essa questão do estar sozinho, do ficar sozinho, do ser abandonado, né? Então... E racionalmente, qual que era a probabilidade dela ficar trancada na loja e ninguém ir lá abrir para ela? Eu comecei a conversar. Tinha o telefone fixo, tinha a internet, tinha o WhatsApp, tinha o celular dela. Ela podia, no último caso, ela podia até quebrar a porta, que a porta era de vidro. Entendeu? Então, trazer, acho que essa questão para o 6, para ele perceber como que ele constrói um cenário que muitas vezes ele é improvável e irreal, né? É uma situação que eu gosto de trabalhar. Acho que é bacana para o 6, para ele perceber que às vezes não é tão grande esse medo como ele está imaginando, e que o medo existe, que ele nem sabia que existia, qual era o motivo real desse medo. Acho E às bacana vezes isso. está por trás de uma raiva, né? Muito legal você falar isso, porque às vezes um 6 contrafóbico tem dificuldade de se encontrar ali no 6, mas é isso. O que está por trás dessa raiva? O que está por trás desse agir, de se jogar? Né? Muitas vezes, né? A raiva em excesso ela vai ocultar justamente mecanismos de raiva ou de medo ou de tristeza, né? No 6 contrafóbico a gente vai ver a raiva operando o tempo todo, porque ela está escondendo o medo, porque a raiva coloca a pessoa numa postura mais ativa e não entra em contato com o desamparo, né? É um mecanismo que vai proteger. Então, isso que o Fê falou é muito legal, assim, de primeiro conseguir observar qual é o medo real e daí tratar esse medo, né? Porque com 6 não funciona assim, nada a ver, não fica com medo por causa disso. Não, às vezes você tem que falar sobre o medo, mas o que de pior pode acontecer? Né? E ir enumerando mesmo, assim, e tirando, porque é como se fizesse uma limpeza, né? Fosse limpando tudo isso que está ali rodando em 1000 probabilidades, e aí trazendo uma racionalidade, trazendo a mente para aqueles pensamentos catastróficos irracionais, né? Que o medo potencializa. Bem legal isso, acho que bem legal. E exercitar, né, esses cenários positivos também, depois de identificar, mas perceber que da mesma forma como ele vai criando esses cenários negativos, por que não criar possibilidades aí, né? Coisas possibilitadoras. Exatamente. Assim. E é um exercício, mas é um exercício de tá, então aconteceu isso pode acontecer negativo, mas também pode acontecer positivo. E aí a dificuldade do 6 lembrar de tudo que ele fez na vida. Tá? Então, acho que o exercício da linha do tempo também é super importante para o 6. Por quê? Ele marcar na linha do tempo todas as conquistas que ele teve do passado dele. E ele relembrar disso várias vezes. Por quê? Porque ele se sente incapaz, ele é o líder que não vai querer erguer a espada, igual a gente fala, né? Ele não vai querer... Muitas vezes ele vai ficar... eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, eu não consigo resolver os meus medos. Mas quantas vezes você já resolveu seus medos, você já foi líder, você já levou o grupo à frente, você já teve vitórias, e ele se esquece, né? Ele não lembra disso.
Então, quando a gente olha mais de perto, a vida dos 6 é uma jornada de muita coragem, né? E de Jornada de herói. muitas, assim. Porque... Exatamente. Eu acho que é o tipo, um dos que mais tem a tal da resiliência, né? Total. É surreal Nossa, gente. a capacidade que um 6 tem, assim, de, né, como a gente fala, de aguentar longos invernos, assim. É uma resiliência absurda. De enfrentar, né? Esse ato de coragem, porque a essência é a coragem. Né? É a coragem de peitar, de guiar, de abrir os caminhos, né? Eu acho tão lindo aquilo que a coragem é agir com o coração, né? E não com a mente, assim, é agir apesar do medo. E nas situações, eles agem apesar do medo. O problema é antes, eles ficam, antes da situação, eles sofrem, né? Eles ficam planejando, olhando. Procrastinando, né? Procrastinando. Mas se eles retomarem essa linha da vida, eles vão lembrar que nas situações eles tiveram todos os recursos que eles precisavam para agir, para aguentar, para sustentar, né? Então é o agir apesar do medo, é essa coragem, fechar os olhos, acessar a fé e a confiança de que tá tudo certo, né? Vai com medo mesmo, né? O que eu percebo, assim, que os tipo 6, eles geralmente se incomodam consigo mesmo, tem a ver com a procrastinação, de ter essa percepção do quanto que, né, às vezes enrolam para tomar uma decisão por quererem ter o máximo de informação possível. E também percebo muito essa desconfiança, o que é intuição e o que é projeção, de não conseguir se identificar muito bem. Na minha percepção, às vezes, isso parece estar até mais consciente de que é um desafio para eles, né? Essas outras questões que a gente está falando, de, às vezes, ter a reação diante do medo, né? Que pode ser de luta, fuga, paralisação. Isso muitas vezes está inconsciente, assim. A própria pessoa não percebe que é o medo que está fazendo ela fugir, paralisar ou reagir, né? E pela minha... Essa ideia da procrastinação, então acho que uma sugestão, muitas vezes, é isso, assim, é encurtar os prazos, assim. Se vai ter um mês, coloca ali, põe um prazo de 15 dias e eu tenho que resolver isso em 15 dias, porque senão é uma tendência mesmo de buscar ter muita toda a informação. segurança possível para realizar. Nunca vai estar 100% pronto para fazer, né? Então, não espere estar 100%. Não tem gente que... A gente não está 100%. Então, você nunca vai se sentir 100% seguro para tomar aquela ação. E acho que o que a Marta falou da questão de ir para o corpo, que seria a flecha 9, aí ir para o 9, né? Para o 6 é muito importante, mas aí acessar a ação correta do 9. É aquele corpo empoderado, né? Que ele vai para a ação correta e ele não vai ter todo aquele pensamento que vai falar para ele, não, olha, mas veja bem, será que vai dar certo? Será que funciona? Tem as outras questões que podem acontecer de errado. Sair daquela racionalização, daquela cabeça e ir para aquela, vamos colocar raiva no corpo, né? E você ir para ação. Então, o 6 essa leveza de estar integrado também, de sentir o todo, que é no ponto 9. Né? Você se sentir conectado com o todo, você se sentir parte do todo, você sentir essa segurança que o todo dá, né? Então acho que a fé, né? Acessar a fé também. Mas e sentir o ground, né? De novo, sentir o chão, né? Porque o 6 ele perde o chão, né? Fica literalmente com as pernas tremendo de medo, mas sem saber, né? Lembrando que assim, os comportamentos, ainda aquilo que a gente vê de uma forma automática, ainda é para esconder o medo, a paixão, né? O principal. Então, para o 6 tomar consciência do medo já é um processo muito bom, porque tem muito dos comportamentos automáticos, né? De testar o ambiente. Eu vejo isso acontecendo muito, assim. Eu tô com medo, aí eu começo a testar, eu pioro a situação e depois eu comprovo aquilo e eu falo de novo, não tenho apoio, né? Não tenho apoio para seguir. E aí eu não vejo onde tudo isso começou, né? Que foi no medo. Então, o comportamento automático, ele acaba sempre comprovando a crença sem perceber, né? Então, primeiro é olhar, quando tenho consciência do medo, já é muito bom. Daí conseguir ter o ground, né? Estabilizar o medo. Eu vejo que é muito difícil para vocês sustentar mesmo a consciência do medo.
Eu ajo de forma impulsiva para sair do medo, assim. Por exemplo, aí eu tô numa relação, eu começo a tomar consciência, primeiro eu finjo que eu não tô vendo, depois eu começo a tomar consciência que tem problemas nessa relação, que pode ter alguma coisa ali, que o outro, de repente, pode não me amar, que ele pode me abandonar, que ele pode me deixar. Daí, sustentar essa coisa meio que pode acontecer é quase insuportável. Aí eu percebo que eles vão numa ação assim de... Aí vou começar a testar o outro. Testar, porque já que lá, né? tem o risco de perder, que perda logo então. Porque daí já, pum, parece que a perda é mais fácil para vocês, né, lidar do que com esse será que vai perder? Será que vai ficar? Será que não vai ficar? E às vezes tá sem áudio, Fê, o seu... Isso que você tá falando. Isso em várias coisas, né? Ele, quando ele assume a vitória, vamos dizer assim, para ele é desconfortável. Então, quando ele chega num auge que ele tá ali, que ele se apoderou daquela batalha que ele fez, o 6 normalmente ele se motiva por conquistar um inimigo, né? Então, aquilo que dá medo a ele, muitas vezes ele vai combater aquilo. Aí ele chega numa posição de sucesso ou chega numa posição de vitória, ele começa a se sabotar, que é essa situação de questionar o ambiente, questionar as pessoas, porque para ele não é confortável ser vitorioso, não é confortável estar lá em cima, naquele auge que às vezes ele até pensou que ele queria. Então, normalmente o 6 ele consegue, às vezes, alguma coisa que ele batalhou tanto, enfim, pode ser uma carreira, né? Então, ele chega a um cargo de gerente, diretor, enfim, ele pode se sabotar porque não é confortável para ele estar naquela situação. Tá tudo bem e tá tudo normal, sem medo, e tá estável a situação, pode ser perigoso, né? Daqui a pouco eu caio, e aí ele vai projetar essa queda dele e acaba acontecendo. Então ele começa a pensar no pior, e o pior se realiza muitas vezes, né? Para ele se satisfazer, para ele falar assim, viu? Falei que ia dar errado tudo, né? Aí todos vocês falam que adoram essa satisfação aí, né? Uhum. Que é um ponto alto, quando eles preveem o pior e o pior acontece. Eu sabia, falei. Daí que é mais forma maluca da mente ter controle sobre as coisas, né? Mesmo diante de coisas ruins, né? Pelo menos a satisfação do eu controlo alguma coisa. Sim. E eu acho que um trabalho lindo é eles recordarem da própria autoridade interna, né? Que eles não precisam de ninguém, eles não precisam também de uma autoridade, eles não precisam de um parceiro necessariamente ali para dar a força deles. Eles têm isso, sim. Eu lembro o Urânio falando que é um dos tipos que a gente precisa, ele precisa recobrar dele a liderança que ele tem. É uma liderança que ele nasce com ela. E nesse processo ele não vai mais precisar projetar aqui, né, dar para o outro a força que é dele, assim como ele faz também com medo, ele também está fazendo com as forças internas dele. Então eu entrego para o outro essa força que eu tenho, entrego para o outro essa liderança e fico aqui na hora que quando ele se apropria dos seus medos, se apropria da própria liderança, da própria força, ele entende que tá tudo bem e aí ele pode fazer e ser, né? Até esse mecanismo, né, do questionador, de passar o tempo todo questionando as coisas, é um mecanismo de eu não quero seguir a voz de ninguém. No fundo, eu quero ter apoio para encontrar a minha voz. Eu quero ser liderar na minha voz, na minha própria intuição. Então, aí cria esse paradoxo, né? Eu preciso do apoio do outro para eu encontrar a minha própria voz. Só que o quanto se perde nisso, né? De questionar tanto e perder o apoio, daí se eu fico sem apoio, eu não encontro a minha voz. Mas, no fundo, o que o 6 quer é estar alinhado com a sua própria voz. E é lindíssimo isso, né? Porque é o centro da intuição. Essa alma nunca vai estar satisfeita seguindo outras pessoas, no mais profundo, né? O que o 6 está buscando é se alinhar de novo com a sua própria voz, com essa voz interna, né? Que é vencer esse medo do ser, né? Que a gente diz, enquanto o 5 tem o medo de sentir, né? O 7 de sofrer, o 6 é esse medo de ser, então, mas que ao mesmo tempo é esse resgate que tem para ser feito. E isso é a fé, né? Porque por vezes quando a gente estuda o Enneagrama e lê lá que, né, numa consciência superior o 6 acessa a fé, não é a fé em algo fora de si, é a fé
em si, que é isso que a Rê tá falando, a fé na sua história, a fé na sua capacidade, a fé, né, de saber que eu vou dar o próximo passo, mesmo não entendendo todo o percurso, mas que esse é o próximo passo que eu tenho que dar, e de passo em passo o caminho vai se abrindo, né? Sim. E é A uma ideia linda do... jornada, né? Porque é uma jornada que todos nós acessamos esse ponto, né? Dos 6, da coragem de ser a gente, de identificar todos os nossos pontos a melhorar e assim vai, a coragem de ser, né? A ideia que a Monique falou, de você estar caminhando... uma vez eu escutei uma análise que seria mais ou menos assim, né? Você não precisa ver todo o caminho quando você está viajando de carro à noite. Você consegue ver até onde o farol ilumina, né? E nem por isso você deixa de viajar. Então, o 6, ele teria a necessidade de ver toda a estrada e ainda imaginar todos os perigos que podem acontecer na estrada, né? Então, por isso a grande dificuldade do 6 de embarcar nessa viagem, que é a vida, né? Então, ele vai querer ter todas as comprovações do que vai estar acontecendo. Então, ele diminuir esse processamento mental e focar e até onde o farol ilumina, né? É a grande jogada do 6 aí. E Vários não quer processos para dizer ele que eles fazer tenham isso, que né? deixar de planejar, né? Porque isso é um talento, é um Não, dom exatamente. nato, né? São E grandes principalmente planejadores, grandes perceber o analisadores, perigo, né? são pessoas que conseguem contribuir muito com essa análise de risco, Isso, exatamente. né? Então, tudo isso pode continuar sendo feito maravilhosamente, né? Mas não se paralisar por causa disso. Flecha 3 daí, né? O que foi planejado pode mudar, né? Você faz um planejamento, mas a hora que você vai implementar qualquer coisa, existem os desafios que surgem no agora. E quando eu estou conectado, eu fico flexível para alterar o que for necessário, para responder conforme esse agora se apresenta. Senão eu crio um planejamento e ele passa a ser rígido. E quando eu vou fazer alguma coisinha, eu lembrei agora que eu tinha um grande amigo assim que trabalhou comigo, era um par, ele era um tipo 6. Aí ele falava, às vezes ele falava, rede céu, se mudar a cor da grama, eu morro de fome. Né? Porque tinha isso, ele planejava, ele era excelente, assim, né? Fazia grandes planejamentos, mas às vezes se alguma coisinha mudava, saía fora de ordem, ele já tinha essa dificuldade de se readaptar, né? De quebrar essa rigidez do planejamento, porque ali já gera uma insegurança, um medo. Ou também, para coisas mais do dia a dia, eu percebo que pode vir a frustração, né? Que daí é uma frustração de que aquilo não saiu do jeito que eu queria, ou eu fico frustrado. Daí tira a presença, que de novo é o resgate do ponto 9. Acho que o ponto 9 vem para trazer muito isso, é estar presente, vai fazer o planejamento, mas também deixar a vida se desenrolar no aqui e no agora, e estar presente para aquilo que está no aqui e no agora, né? Porque senão planejamento em excesso também nos traz uma frustração quando a coisa não acontece do jeito que foi planejado. Eu acho legal, assim, o 6, ele é interessante perceber a respiração dele, muitas vezes uma respiração do medo, que é aquela respiração, né, curtinha, rápida, muitas vezes cima, né? em cima. Aí o que vai acontecer? Trazer essa respiração pro baixo ventre ali, né, região do umbigo, para a barriga, que é ir para o ponto 9, né? E aí, depois disso, de estar mais conectado, sentir o corpo, realmente começar a sentir as pernas, começar a sentir o corpo, você ir para a sua flecha 3, que é você trazer agora o coração para essa situação. E é você ir fazer as coisas porque o coração te chama para fazer, porque você vai entregar agora isso depois desse planejamento, depois de ter visto tudo, e agora aquela vontade de fazer, né, de superar o medo vai continuar existindo, né? Mas a vontade de superar essa situação, a vontade de continuar, de dar uma permanência nisso, né? E perceber muitas vezes que o 6, às vezes, o que vai acontecer? Ele conquista aquilo que eu já tinha falado antes, né? Ele conquista, só que a hora que ele tá nessa fase 3, que é essa hora da execução, essa hora que a coisa pode estar legal, que é de curtir o sentimento de realização, de conquista, de que eu sou bom mesmo, que eu consigo fazer, às vezes ele vai se auto-sabotar. Então, perceber que nesse ponto 3, ele suportar isso,
por mais tempo. Que é o que a Rê falou, né? Não deixar a perna tremer. Então, ter perna, voltar a lembrar do 9, do ponto 9, respiração lá do baixo abdômen, para quê? Eu tenho que ter esse corpo para poder sustentar essa emoção e não deixar a cabeça fantasiar tudo aquilo de medo, né? Nesse exercício é legal, né, Fê? Porque quando ele já está ali sustentado no corpo, muitas vezes perguntar para o coração. Se ele tem que tomar uma decisão, ele já fez o planejamento, já olhou, mas aí vai para o coração, pergunta, a partir do coração qual é o caminho. E aí ele vai vendo essa diferença, né? Ele vai também sentindo qual é a maior força dele. E é uma força vem também da força da ação a partir do coração. Né? Ele vai usar o corpo e esse coração em movimento. Mas estando muito bem sustentado no corpo. Isso mesmo. Uhum. Tá terminando o tempo, muito né? bem, tá terminando. Uhum. Acho que conseguimos abordar vários aspectos, né? E lembrando que o Enneagrama traz... O simples fato de tomar consciência de tudo isso já muda a nossa percepção. Ui, tem barulho aqui. Já muda a nossa percepção e cada um vai descobrindo também o seu jeito de fazer essa jornada, seguindo essas dicas, né, que o mapa vai nos trazendo. Então, fica aí também o ponto fundamental, né, dessa jornada do herói é trazer essa consciência que é um percurso que todos nós percorremos, né, e o 6 é tão conectado com isso de encontrar a causa. O motivo pelo qual se vale a pena viver, né? Trazer para o mundo a sua voz, que é única. Cada um tem uma voz única. Né? O 6 tem essa característica também arquetípica de todos nós, e o quanto dá medo se descolar da massa, né? Eliminar esse excesso de vozes que foram impostas a nós para encontrar a nossa verdadeira voz e andar alinhado com isso, né? Sentindo e entregando para o mundo. É o filme do Senhor dos Anéis, né? O Frodo ali, por exemplo, quando ele ali parecia, de repente, talvez não ter a maior força ou habilidade, mas era ele que precisava carregar esse anel e somente ele iria enfrentando os próprios medos e assim ele foi caminhando. É justamente isso. Qual é a causa? Qual é esse servir ali? Uhum. Bom. Maravilha, então. É medo mesmo, né? É isso aí. O mantra do 6 é estou seguro e vai com medo mesmo. Eu acho que é bacana, porque não vai deixar de ter o medo, né? Então, não tenta eliminar, né? Até a próxima semana, então, com o Enéatico 7. Tchau. Beijo. Até mais. Beijo.